Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Vitor Seta. Fala, Fragoso, vamos para mais um bate-papo. E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal o Globo com oferecimento da 7 Games, que se passa aqui no estúdio da nossa redação. Por aqui a gente recebe sempre um convidado do mundo da bola para falar sobre vários temas da carreira e também outros do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o técnico Carlos Leiria, que teve seu último trabalho no Sub-20 do Campinense e que ficou em evidência no futebol brasileiro ao comandar o time profissional do Botafogo no início do ano. Leiria, muito obrigado aí pela presença, meu amigo. Bom dia, Fragoso, bom dia, Seta. Obrigado pelo convite, é um prazer estar podendo compartilhar e falar um pouquinho de futebol e das nossas vivências com vocês. Leiria, claro que a gente vai falar muito sobre o Botafogo, mas para começar, cara, quero saber como é que foi a sua experiência no Campinense, assim, como é que foi o projeto que eles te apresentaram no time Sub-20, você que é um treinador já acostumado a trabalhar em base, trabalhou em base de vários clubes enormes do futebol brasileiro, é o Botafogo, Corinthians, Internacional, Resende aqui no Rio de Janeiro também. Como é que foi lá no Campinense? Foi interessante, cara, surgiu o convite, né, pós a minha passagem pelo Botafogo, vinha tendo algumas sondagens de equipes de outra série, Série C, Série D, mas realmente o Campinense ele entrou em alguns dos pilares que eu acredito que um treinador ele precisa ter, né, na sua carreira, na sua gestão de carreira, né, e um deles é a possibilidade de um começo de trabalho, de montagens de elenco. Acho que esse é um dos pilares importantes para um treinador. Então hoje eu me encaixo nessa situação, nesse pilar, ou numa possibilidade, né, de entrar em algum clube como auxiliar em equipe profissional, por exemplo, Série A de Campeonato Brasileiro, ou até mesmo Série B, dependendo do treinador, também, obviamente, do convite. E o outro ponto são equipes, como eu vinha treinando o Botafogo Sub-20 e 23 anteriormente. Então eu acredito nessas três, hoje, no meu momento de carreira, nesses três pilares, né? E nós ficamos aproximadamente um mês conversando. O presidente do Campinense, o atual presidente, tem uma eleição agora no meio do mês, mas o atual presidente ele me ligou, apresentou o projeto, o que ele pensa de futuro para o clube, e o que ele me apresentou, né, vem de encontro com muitas coisas que eu acredito no futebol, e uma delas é a continuidade, é ter a possibilidade de montagem de elenco e uma continuidade de trabalho. Então, o que ele pensa para uma retomada do clube, que já teve em evidência, chegando à Série B nacional, com o título da Copa do Nordeste, o que ele pensa me fez crer e conhecer, porque a ideia inicialmente foi jogar o estadual Sub-20 para conhecer o clube, a cultura local, a cidade, né, para depois posteriormente ter uma sequência para montagem de elenco e também treinar a equipe no Campeonato Paraibano Profissional. E isso foi o fator que me convenceu e que eu achei interessante de estar lá fazendo parte desse projeto. E Leiria, hoje em dia você mora em São Paulo, tem família em São Paulo. Como é que foi essa experiência de ir morar na Paraíba por um tempo? Paraíba é um lugar muito acolhedor. Campina Grande é uma cidade muito boa, com ótimos recursos. Então, foi bom. A parte que não foi, obviamente, boa é que esposa e filho ficaram em São Paulo, e realmente isso, eu tenho um filho pequeno de 2 anos e 5 meses. Esse fator, nesse momento, ele pesa um pouco, porque não é fácil, e até porque nós, nos últimos trabalhos e até o nascimento do nosso filho, nós tivemos sempre nas cidades e juntos, né? Agora ele está crescendo, requer alguns outros cuidados, de escola e alguns outros tratamentos que ele faz, né? Então isso fez que houvesse esse distanciamento, e realmente não é fácil. O que ajudou foi a própria recepção da torcida, que é uma torcida muito apaixonada, foi em grande número nos jogos, né? E também a cidade, que é uma cidade bastante acolhedora. Quando você trabalhou aqui no Rio, eles vieram com você? Sim, estávamos aqui. Todos. Então, desde o nascimento do Gael? Em Resende, ele é Fluminense. Sul Fluminense. Então, de certa forma, desde o nascimento do Gael, essa experiência no Campinense, no Campina Grande, foi a primeira vez que você teve que ficar mais distante dele, assim, né? Tanto ele quanto a minha esposa. Foi a primeira vez que a gente acabou ficando 2 meses e meio aproximadamente distantes. Quer falar? Não, eu ia perguntar, num ambiente como esse, uma cidade apaixonada, um clube com uma torcida muito apaixonada, como é que você acaba respirando muito futebol involuntariamente, longe da família? Como é que é para conseguir fazer essa separação do trabalho para a vida pessoal? E não tem vida pessoal, é só futebol.
Aí a vida pessoal, ela para um treinador, tu acaba ficando 24 horas por dia envolvido com o trabalho, boa parte dessas horas dentro do clube, né? Obviamente produzindo, e nesse contexto é um clube que ainda tem uma margem muito grande, até nível de processos para serem desenvolvidos, então tinha um trabalho muito árduo, muito profundo, eu diria assim, para fazer. Então realmente, estando sozinho, acabei que mergulhei direto no trabalho, e foi o que eu fiz nesse período lá em Campina Grande, não só pela questão da competição, mas enfim, toda a estrutura do clube, como vamos fazer as melhorias no CT, a logística para a próxima competição, o que não funcionou desde que o presidente chegou, o que a gente poderia melhorar. Então, havia um trabalho muito maior do que somente jogar uma competição, sabe? E ajuda, de certa forma, isso de focar em softball, ajuda a mitigar a saudade? Ajuda, nesse ponto sim. Achei que tu ia perguntar se diminuiria a saudade. Não, a saudade não diminui, é difícil, não. né? Não, diminui não, mas assim, ajuda, até acaba sendo um subterfúgio para isso, né? Você trabalhar para poder ocupar a mente, para poder estar produzindo alguma coisa também. Legal. E agora, cara, eu quero saber como é que foi o seu processo de chegada no Botafogo. Você estava no Resende antes, e aí chega para comandar o Sub-20 do Botafogo, depois pega o Sub-23, é vice-campeão do Brasileiro de Aspirantes, numa boa campanha, né? Apesar de ter perdido a final pro Bragantino, e depois se torna interino do time principal no início dessa temporada, e depois retorna pro Sub-20. Antes da gente entrar de uma forma mais profunda na sua passagem, como é que foi o seu processo de chegada? Qual foi o projeto que te mostraram, que te apresentaram? Vou contextualizar um pouco o meu momento, e eu vinha já de um trabalho por opção e por estar bem no Resende, de praticamente 3 anos, o que eu falo que eu acredito, né, na continuidade, em desenvolver um trabalho, né? Isso, inclusive, rendeu bons frutos para o clube, né, desse projeto e da metodologia que foi criada. O Resende teve vendas interessantes, inclusive o Marcão talvez tenha sido a maior venda direta do clube para um outro clube, que foi para o Atlético Paranaense, o Atlético paga a multa, mas foi um valor alto. Acho que o Resende não teve uma outra venda, e foi oriundo de um processo metodológico que foi criado no período em que eu estive no clube, né? Você chegou a pegar a parceria com o Lyon? Do Lyon, e participei de algumas apresentações para o Vila Real. Ah, entendi. Né, apresentei a metodologia, como funcionavam os treinos, o trabalho de desenvolvimento de jogadores, mais na parte desportiva, mais a parte de campo, eu fiz uma apresentação para a chegada ali do Vila Real, para entender os processos que nós tínhamos construído dentro do clube. Um desses jogadores que você citou, o Jefinho também, né? O Jefinho é anterior. Eu já estava no clube, mas o Jefinho ainda ele é um processo anterior, né? E o Jefinho sai direto para o Botafogo, inclusive, né? Tinha meio um pouco dessa não uma parceria, mas saíram muitos jogadores do Resende para o Botafogo naquela altura, né? E depois, nesse processo que eu citei, teve o Marcão, teve o próprio Fábio, que também foi para o Atlético, o David Cauã, que foi para o Palmeiras e agora está no Atlético Mineiro. Então tiveram alguns jogadores oriundos desse processo de desenvolvimento de jogadores que foi criado lá no Resende, que foi muito exitoso, né? E durante isso eu tive alguns convites, mas o que mais me chamou a atenção foi o do Botafogo. À época eu me recordo que nós estávamos jogando a Série A2 do Carioca, e o então coordenador do Botafogo, que era o Rodrigo Chip, que está no Maringá agora, ele me liga, me consulta, né, após uma demissão do treinador anterior. Ele consulta se teria alguma disponibilidade, e eu estava naquele momento aberto a conversar, né, já estava há 3 anos no Resende, e me sentia numa situação em que eu estava aberto a conversar com ele. Já tinha feito um convite também no Atlético Paranaense e eu não tinha ido. Então eu conversei com ele, posteriormente ele me apresentou o Léo Coelho, que até então era o gerente da base do Botafogo. Hoje diretor de futebol. Hoje diretor de futebol, exato, e chegamos a um acordo de eu vir trabalhar na base do Botafogo, vim treinar o Sub-20. E o Botafogo eu classifico como um momento muito intenso da minha vida, porque eu chego, se eu não me engano, numa terça-feira, e já tem um jogo na quinta pelo Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro, Sub-20. A equipe não vinha bem na competição, estava, se eu não me engano, no 19º ou 20º colocado. No ano passado ainda não tinha rebaixamento. Então a gente chega e já tem inúmeros jogos em sequência pelo Sub-20, né? Tanto pelo Brasileiro quanto pelo Carioca. E quando eu falo intenso é porque no mês seguinte
né, eu sou convidado a treinar o Sub-23. Só que nisso eu fiquei treinando as duas categorias. Eu era treinador do Sub-20 e do Sub-23. Então, imagina, uma categoria já te requer um cuidado muito grande, duas, então, era realmente um trabalho era muito intenso. Eu cheguei a ter semanas que eu tive 4 jogos. Eu cheguei de uma viagem para o Nordeste, onde enfrentamos o ABC, o CRB e o Vitória. Chegamos na sexta-feira e no sábado tinha jogo contra o Madureira, por exemplo. Então foi um segundo semestre bem, bem intenso, mas muito produtivo de trabalho, assim. E a minha vinda para o Botafogo foi pensando também em alguma questão mais a médio e longo prazo, foi acreditando no processo que estava sendo construído no clube. É um processo de formação muito bom que eles estavam implantando no clube. Agora, claro, não tem a presença dos dois, porque o Léo está no profissional e o Rodrigo Chip, ele saiu do clube, mas hoje tem um profissional muito capacitado, que é o Augusto, que assumiu agora a categoria de base. Foi um profissional, quando eu fui no treinador do Botafogo principal, que me acolheu e no profissional e que ajudou muito, né, e tem muito conteúdo, acredito que tem muito para acrescentar nesse momento do clube também. E como é que foi pra você? Você falou dessa experiência de ter treinado o Sub-20 e o Sub-23. Você tinha o mesmo elenco ou você tinha que dar treinos num horário pro elenco do Sub-20, depois pro elenco do Sub-23? Nos jogos, como é que você fazia essa divisão de jogadores? Porque acontece muito isso, né? Os jogadores que têm idade ainda pro Sub-20, mas acabam sendo utilizados no Sub-23 até para serem colocados num contexto de competição de um pouco mais de dificuldade, até questão física, que conta muito nesses jogos de base também, muito, né? Conta muito, sim. Então, o que eu vejo assim naquele momento? Foram 2 treinos, eram 2 treinos distintos, então nós iniciávamos muitas vezes os treinos, eram 4 horas de treino, 2, né, pro Sub-20 e 2 pro 23. Falando No Newton Santos, os treinos? No Newton Santos, então, no campo anexo? Não, às vezes no principal e às vezes no anexo. Na maior parte das vezes no principal. Então, por exemplo, eu treino ali entre 8 e 9 e meia, 10 horas, e eu treino, dava uma meia hora de intervalo, fazia a remontagem do campo, a gente tentar virar a chave para treinar outra equipe. E a sua equipe de comissão era a mesma? A equipe de comissão era a mesma. Não, foi intenso, porque tudo era em dobro, analisar adversário em dobro, analisar o nosso treino em dobro. Só que assim, o fato de analisar o treino, principalmente no Sub-20, são muitas variáveis que você tem. Tem uma análise individual, tem uma análise coletiva. Então é uma demanda de trabalho muito grande, né? Tanto que eu vejo alguns pontos assim importantes a serem ressaltados, de jogadores que depois ganharam uma certa notoriedade, um certo destaque. O Rafael Lobato, né, que é um jogador que vinha com uma minutagem baixa, e dentro mesmo desse processo todo eu já o conhecia, e a partir dele ele passou a jogar, né, e eu acredito que o desenvolvimento, a formação de jogador, você não deve especializar ele, apesar que o Lobato ali, ele era sub-18, era o primeiro ano de sub-20, mas com uma capacidade muito grande, então a gente procurou estimular ele em outras situações. A questão comportamental dele não era boa na chegada, ele foi mudando, foi evoluindo, tanto que, a meu ver, depois acabou sendo um jogador que foi bem no profissional ao longo do Carioca, principalmente quando jogava um pouco mais adiantado. Foi para Portugal agora, né? Foi para Portugal, acho que é Rio Ave, se eu não me engano. Isso. Kaique, que foi pro Fortaleza também, era um jogador que vem com uma minutagem baixa, apesar de já ter um histórico de ter sido artilheiro do Carioca, mas começou a jogar, e então nós ficamos com um ataque muito bom, que era o Lobato, o Kaique e o Yarley, que descia para os jogos. Então era um trio de ataque assim muito poderoso, e o time começou a encaixar. A gente finalizou o Brasileiro Sub-20, se eu não me engano, em 14º ou 15º lugar, então a gente subiu alguns postos, isso foi positivo. E além do aspirantes, né, que esses jogadores, o Lúcio também é um jogador que muitas vezes lateral esquerdo, figurava como titular no aspirantes e no Sub-20, era um jogador que também vinha com uma minutagem baixa, passou a jogar e teve um destaque na temporada passada. Assim, tinha que controlar, na verdade não deixar descontrolar, né, porque era uma linha muito tênue entre acertar, né, e conseguir chegar, porque o Sub-20 ainda ganhou o PG, o Sub-23 foi vice-campeão brasileiro, que eu considero muito, porque o Botafogo tem um título brasileiro na base, que é o Sub-20, com o Barroca não me recordo do ano, 2016, acho que foi. Então são 8 anos mais ou menos que o clube não chega em uma final de brasileiro. Foi muito importante para essa retomada da base do Botafogo, a meu ver, foi importante ter
conquistado esse direito de disputar uma final contra o Bragantino, e o Bragantino de um processo já vindo do Seabra, do Fábio Matias, do próprio Mauricinho, que é um treinador, então já tinha um lastro... Da Red Bull como um todo. O Red Bull, já tinha um lastro da Red Bull de alguns anos esses jogadores, tanto que agora também foram finalistas do Brasileiro Sub-20, então assim, contra um projeto nosso de alguns jogadores que voltaram de empréstimo e a gente teve ali um tempo curto para preparar, mas que eu vejo como muito exitoso. A gente eliminou o Santos na semifinal dentro da Vila Belmiro, acho que é um resultado interessante, importante assim para a formação, e a final, claro, a gente foi lá para vencer a final, mas tínhamos muitas dificuldades naquele jogo, desde o João Fernando, que vinha fazendo um bom campeonato, foi expulso contra o Santos, o próprio Lúcio levou o terceiro amarelo, o Cauã e o Matheus Nascimento aquela semana não puderam treinar em virtude do jogo do Santos pela gravidade das pancadas sofridas, né? O Cauê foi até um entorse, um lance sozinho, mas enfim, isso a meu ver custou. Ele acabou de treinar no sábado para jogar, na véspera para jogar na final. Acho que isso custou um pouco assim ao nosso rendimento nessa final. E como é que era? Você citou 2 jogadores que sempre foram tratados como joias no Botafogo, que é o Cauê, volante, Matheus Nascimento, atacante. O Cauê agora acabou de ser liberado para o Porto, time B do Porto. O Matheus Nascimento está emprestado na MLS, tem tido um desempenho bom, né? Tem feito uma parceria de ataque com o Royce, inclusive, com o Gabriel Peck lá, que também joga no time, no LAFC, se eu não me engano. Como é que você enxergava esses 2 jogadores naquele seu time sub-20? Porque foram os últimos anos, foi o último ano deles, né, dos 2 de sub-20, jogadores que tinham enorme expectativa, desde do sub-15 no Botafogo, do sub-17 principalmente, e que de certa forma, é cedo para falar em termos de carreira, mas pelo menos no Botafogo especificamente, eles não conseguiram vingar. Por que você acha? Eu acho que, principalmente o Matheus, ele muito cedo, acho que o Botafogo precisava dar uma resposta naquela altura, e ter um jogador da base no profissional era importante para o clube. Então acredito que acabou ficando um pouco defasado a parte de conteúdo formativo do Matheus, porque ele tem uma característica que é dele, que é muito boa. Ele é um jogador que finaliza muito bem. Dentro da área ele é um jogador contundente, ele fez alguns gols importantes na nossa campanha, ele não treinava com a equipe, ele descia na véspera dos jogos para participar, então assim, tinha algumas questões que nós não conseguimos trabalhar com ele, justamente porque na véspera tu faz alguns ajustes táticos e já prepara a equipe para o jogo, tanto que no começo da competição ele vinha de uma lesão e ele teve minutagem controlada, né? O pessoal nos passava ali, vinha uma diretriz do profissional, na qual a gente tinha que ter uma ideia de minutagem para o Matheus, e depois não, ao longo da competição ele foi, acho que fez, não recordo agora quantos gols o Matheus fez, inclusive contra o Santos na Vila Belmiro ele faz um gol muito bonito, então acho que veio uma cobrança muito cedo, né? O Matheus hoje, ele tá com 21 anos. Não parece que quando a gente ouve falar do Matheus Nascimento, parece um jogador já. Pois é. E não é, o Matheus ele era sub-20 ano passado. Ele foi alçado dos profissionais do Botafogo, se não me engano, com 16 anos. 16 anos, então ele já vem há 4 anos sendo a solução do ataque do Botafogo, e ele não é a solução. Ele é um jogador que ainda pode dar uma resposta boa pela capacidade de definição que ele tem, mas ainda tem outras lacunas que ele precisa desenvolver, e que talvez nesse período, com uma minutagem de jogos mais baixa, não sendo o protagonista nos treinos do profissional, talvez isso tenha interferido um pouco na carreira tanto dele quanto do Cauê. O Cauê com um pouquinho menos de destaque, né? Como o Matheus teve mais, a meu ver, mais destaque na base do que o Cauê, mas o Cauê foi um jogador determinante. O Cauê foi o nosso artilheiro no Sub-23, fez gols, ele bate bem de fora da área. Sim. Ele fez gol pelo profissional, uns 2 fez gols pelo profissional, ele é um jogador que chega bem na área, tem uma boa capacidade de contenção, então acho que o Cauê já é talvez hoje, no atual momento, foi mais por um aspecto desportivo, técnico, tático, que ele acabou indo. Acho que são processos distintos de um e de outro, mas na campanha ambos foram bem importantes. Eles fizeram o que um jogador que está no profissional, quando ele desce, ele tem que fazer. Eles foram um exemplo, treinaram dentro da medida do possível, porque, como eu falei, eles desciam na véspera dos jogos, mas eles foram protagonistas daquela equipe. E esse é um processo que a gente infere muito com o torcedor, que é o jogador que sobe muito cedo, né? É uma faca de 2 gumes. O cara é muito popular na base, muito bem quisto na base, ele sobe com 16, 17 anos, aí desenvolve no profissional, tem que desenvolver
no profissional e acaba ficando na memória do torcedor por 2, 3 anos e você vai ver o moleque ainda tem 19, 20 anos. Exato. E com uma cobrança assim forte, porque gostariam que o Matheus resolvesse os problemas e ainda não era o momento dele resolver os problemas da equipe principal. O Matheus ainda precisava de ser melhor tratado, inclusive, pelo torcedor. O torcedor foi muito contundente com o Matheus e poderia, talvez, hoje, com um pouco mais de paciência, ter um jogador oriundo da base. Acredito que ele possa dar a volta, ele vai ganhar experiência, ele é uma pessoa muito inteligente, acho que essa experiência dele jogando fora ainda vai ser bastante positiva para o Matheus. Lery, você como um profissional que passou por clubes como Corinthians, que sempre teve uma base forte, internacional, como é que você vê os processos das divisões de base do Botafogo? Assim? Iniciando o processo, ainda não sei no atual momento como é que está. Eu vou falar do período em que eu estive, né? Havia assim uma reformulação, né? Uma mudança considerável de recursos humanos, então tiveram algumas mudanças significativas nas comissões técnicas, em outros departamentos também, né? Por exemplo, trouxeram um profissional muito capacitado que coordena o núcleo de saúde e performance, que é o Novak. Então esse profissional estava iniciando os processos. Por exemplo, a equipe sub-20, só um exemplo, os jogadores na maioria não estavam no seu estado atlético, com percentual de gordura acima, então isso tudo o Novak passou a gerenciar, passou a organizar com o departamento para que houvessem processos e para que houvessem cobranças, né? Então houve uma mudança, principalmente a nível de cobrança, uma exigência maior para com os profissionais, né? Então, isso a partir de quando, mais ou menos? Eu cheguei 4 de julho, mas eu acredito que a partir da chegada do Léo Coelho e do Rodrigo Chip, que ali começou essa mudança metodológica, né? E principalmente a mudança metodológica, né? Isso é muito mais voltada para desenvolver o indivíduo, né? Preocupado em desenvolver o jogador na sua plenitude, e não tão focado talvez só no aspecto coletivo. Lógico, aí tem toda uma divisão por faixa etária, já todo um trabalho que estava sendo implementado, só que esse trabalho precisa de tempo, precisa de que seja que acredite que esse trabalho realmente vai dar frutos a médio e longo prazo, não é um trabalho que a curto prazo vai render frutos para o clube, porque precisa de um treinamento dos profissionais que ali estão, os profissionais precisam entender como funciona realmente a fundo essa metodologia que é trabalhar o indivíduo. Então, a meu ver, tinha um caminho muito bonito sendo iniciado, né? Houve uma mudança também no perfil da análise do que seria analisado, tanto do viés coletivo, mas principalmente do viés individual. Então tinha um protocolo sendo criado para análise individual dos jogadores, levando em consideração a faixa etária de cada um. Ou seja, era um trabalho assim, bem interessante que vinha sendo construído, né? E com vários viés assim, e bastante focado realmente no desenvolvimento dos jogadores. Então, como eu falei, na área de saúde e performance, o Novak estava iniciando, porque chegaram praticamente juntos, ele e o Chip, então tinha uma interação muito boa entre eles. Então os processos eles estavam recém sendo implementados, né? E uma coisa é você construir o processo, ter os critérios e depois implementar a rotina nos profissionais. E quando você olha para trás e vê que esses processos estavam sendo implementados, você de alguma forma se arrepende de ter assumido o profissional, mesmo que de forma interina? Não, porque um convite, o Pedro Martins, quando ele chama e oferece o profissional, é uma oportunidade que todo treinador quer. Realmente, naquele momento, eu não esperava, eu não vim ali pro Botafogo para treinar o profissional do Botafogo, né? Tinha o Arthur, e o Arthur vinha muito bem com as conquistas que teve, só quando veio o convite, é um convite que qualquer profissional do Brasil ele gostaria de ter, de treinar a equipe, o clube, né? O clube que é o atual campeão do Brasil e da Libertadores, e jamais eu diria não para o clube, para um convite como foi me feito para mim.
como é que foi apresentado esse projeto para você ser o técnico interino do time principal? Assim, como é que eles planejaram junto com você e pensaram o que seria feito em janeiro, em fevereiro? Porque a gente lembra do John Textor, né, falando que a temporada, de fato, só começaria a partir de abril, com o início do Campeonato Brasileiro. Só que antes o Botafogo tinha previsto para disputar a Supercopa do Brasil, que foi você o treinador contra o Flamengo, e a Recopa Sul-Americana contra o Racing. Qual era a ideia que foi te apresentada? Então, inicialmente, quando fui convidado, foi para treinar a equipe que iniciaria no dia 2 de janeiro. Aquele time com mais jovens. A base era a equipe sub-20, com o acréscimo do Patrick de Paula e do Newton. Foram esses acréscimos, posso estar aí. E do Raul, goleiro também. O restante era sub-20 e alguns jogadores que estavam no aspirante. Então, essa equipe, vamos chamar assim, uma equipe B, diríamos assim. Só que a base dela era uma base sub-20. Baseado em dados, vamos falar em dados assim. Essa equipe sub-20, ela não vinha de uma temporada boa. Era uma equipe que, a meu ver, é promissora com os jogadores da geração 2006. Então, acho que é uma equipe ainda para o ano que vem, né? Claro, ela vai ter que se remontar agora com a saída de alguns jogadores, mas essa equipe que vinha, como eu falei, em último no Brasileiro, esse ano também acabou brigando para não ser rebaixado no Brasileiro, boa parte do campeonato. Agora, até 1 ou 2 rodadas atrás, não figurava entre os 8 do Campeonato Estadual Sub-20. Essa equipe que foi colocada para disputar o campeonato. Só que entram algumas questões de pré-temporada. Nós tínhamos 9 treinos até o jogo contra o Maricá. Então você pensa, o Patrick de Paula, ele está 1 ano parado por uma lesão grave, né? E é um jogador que eu sempre falo com muito carinho dele, porque ele treinou muito bem, ele desempenhou dentro do que foi pedido, do que ele poderia render naquele momento, até mesmo momento físico dele. Ele fez o que ele podia fazer, né? O Newton já vinha com uma minutagem boa, tinha feito um brasileiro muito bom pelo Criciúma, mas ao mesmo tempo era uma equipe que tinha muitas lacunas, né? Por exemplo, nós não tínhamos um lateral de ofício no elenco, né? E muitas vezes eu vi algumas críticas que eu acabava inventando ou colocando jogadores, mas sempre foi no intuito e juntamente sempre em consenso com o clube de tentar achar a melhor solução para que aquela equipe pudesse performar, pudesse ter um desempenho bom. E a meu ver, agora eu vou trazer assim dados internos do clube, né? A meu ver, até a estreia do Flamengo com os titulares, internamente nós tínhamos os melhores... Contra o Fluminense? Não, até a chegada do Flamengo principal, que o Flamengo ele volta, se eu não me engano, 2 rodadas antes do nosso time principal. E aí o Flamengo ali ele nos passa em número de finalização, em número de posse de bola e outros dados que são relevantes internamente do Botafogo. Então, mesmo que alguns resultados a gente não vinha conseguindo ter, e obviamente é quase impossível você dar padrão em 9 treinos, depois você passa a jogar com um período de 3 dias. Então, teve essa questão, teve a estreia do time da equipe sub-20 com esses jogadores que estavam retornando. E no meio desse processo, né, tinha o retorno de jogadores, que era no dia 14 de janeiro. Daí eu fui chamado para me passarem que, a princípio, retorno é dia 14, isso estando confirmado. Até então não tem treinador, o John Textor está conversando com alguns treinadores, tu que vai iniciar o campeonato principal pela equipe principal, né? Foi esse a incumbência que me foi passada. Tinha ali um imbróglio dos jogadores querendo voltar no dia 17, tinha o dia 14 marcado, tinham as premiações, mas enfim, dia 14 houve a apresentação da equipe principal, que foi treinar realmente no campo, acho que 4 dias depois, 5 dias depois talvez. E nessa época, quando o time principal retorna, como é que foram os primeiros dias de treinamento até a estreia contra o Fluminense, que se eu não me engano foi no dia 21? Foram 7 dias de treinamento, né? 7 dias entre a reapresentação ou apresentação e o jogo do Fluminense. Logo depois você tem um jogo contra o Nova Iguaçu, que o Botafogo acho que ganha de 1-0. Vencemos 1-0, isso. E depois você tem a final da Supercopa contra o Flamengo. O Flamengo é antes. O Flamengo é Fluminense, Flamengo e Nova Iguaçu. Perfeito. A ordem. E como é que foram esses primeiros dias de treinamento? Difíceis, cara. Difíceis porque nós tínhamos poucos jogadores, nós não tínhamos elenco. O Botafogo perde
peças importantes, como o Almada, o Luiz Henrique, mais, se eu não me engano, 14 jogadores. Então apresenta... Diversos jogadores que faziam parte do elenco ali, peças importantes, Tietê, Eduardo, enfim, todos que acabaram saindo. Todos esses saíram. Tiquinho também acabou saindo. Sim. Enfim, jogadores importantes, ou peças de reposição, ou jogadores líderes do elenco, eles saem e vem um elenco já enxuto, né? Eu, por exemplo, na pré-temporada eu treinei com 8 jogadores muitas vezes. Caramba. Treino com 8 jogadores. Então, assim, ali gera um indício... Mas treino com 8 jogadores que você diz no campo? No campo, isso. Mas, além dos goleiros, 8 jogadores de linha treinando. Porque o que acontece? O Savarino, ele apresenta depois. Sim. O Vitinho, ele tá retornando de uma lesão. Então, tinha uma situação se ele... Tirou ele do Mundial. Exato. Se ele faria cirurgia ou se faria um tratamento conservador. Optou-se pelo conservador. E então, ele não treinou, tanto que ele não joga... Ele não joga a final contra o Flamengo, sai jogando no Mateu Ponte. O Bastos eu acho que retorna depois também. O Bastos retorna ainda depois dos demais. Danilo Barbosa às vezes alternava entre departamento médico e campo devido ao pubis. Né? Na época o Alan tinha alguns compromissos pessoais que ainda estava finalizando, então às vezes não treinava. Então muitas vezes o elenco ele era 7, 8 jogadores, 9, às vezes 10. E como é que você faz para aproveitar um treino como esse, para você conseguir passar uma ideia? O que dá para aproveitar numa condição dessa, cara? Com 8 jogadores, muitas vezes que eu ouvi falar que o Botafogo não tinha o padrão, que o Botafogo não tinha o repertório do ano anterior, e realmente fazia apenas um mês daquele feito da Libertadores e tudo mais, só que nesse mês é um mês parado de férias, né, e um retorno sem um elenco. Com jogadores importantes, Marlon, Gregory, Barbosa, Igor, enfim, John, todos os que apresentaram. Uma dúvida só. O elenco que você estava utilizando antes do time B, os jogadores voltaram para as suas categorias ou eles também conseguiriam treinar com esses jogadores do time principal que chegavam? Então, eles passaram a treinar somente após o jogo do Fluminense. Então, alguns retornaram, só que nós temos um jogo contra o Bangu, se eu não me engano foi no domingo. Então, logo até quarta-feira, que foi o jogo do Fluminense, esses jogadores não atuavam nos treinos da equipe principal. Teve um desses treinos que eles treinavam separados, claro, porque eles teriam que continuar no ritmo de jogo. Exatamente, eles já estavam em ritmo competitivo na competição, mesmo que também tiveram pouco tempo. E os jogadores que apresentaram depois... Estavam sendo preparados para esse jogo. Eles estavam sendo preparados, só que não prepara ninguém com 7, 8 sessões de treino. Entendi. Então, por exemplo, foram 7, 8 sessões de treino, muitas vezes, como eu te falei, com 8 jogadores, 9 jogadores, né? Em alguns momentos aí eu consegui conversar com o clube, a gente pegou alguns jogadores, né, que estavam, porque tinha uma equipe na Copa São Paulo, então alguns jogadores que não estavam, mas há um desnível muito grande. Você pegar jogadores que não estão jogando nem na sua categoria para compor o elenco profissional. Mas em alguns momentos foi que nós achamos de solução para que tivessem, né, uma possibilidade de fazer treinos maiores, com 16 jogadores, com 18, com 20 jogadores. Então, a gente joga, vence o Bangu, e aí na quarta-feira, né, tem o jogo contra o Fluminense. Então, inclusive o Lobato ele sai titular contra o Bangu e contra o Fluminense. Tenha sido o único jogador que foi titular nesses 2 jogos, né? Então... nesse momento era a maneira de tentar passar, de tentar melhorar algumas coordenações da equipe, de buscar alguns jogos de progressão, mas às vezes a oposição ficava prejudicada porque se não tem um nível competitivo maior. E havia o pensamento de manter o que tinha dado certo na temporada anterior. Exatamente, ainda na visão do torcedor. A memória recente, a memória recente do torcedor, a memória recente da imprensa era aquele time fantástico que venceu tudo e que foi muito bem comandado pelo Arthur Jorge. E a realidade eram alguns jogadores desses ainda estavam ali, jogadores importantes, né, mas que ainda não tinham um período de preparação adequado. Eles não tiveram sequer 2 semanas para treinar. Eu volto a falar, nós tivemos 7 treinos, às vezes com 8 jogadores, para enfrentar o clássico contra o Fluminense. Logo, você tem 3 dias, uma viagem até o Pará, 3 dias em que tu praticamente não treina para enfrentar o Flamengo, que já vinha uma rotina de torneio amistoso, de ter já feito 2 jogos com a equipe principal pelo Campeonato Carioca. E como é que é a preparação? Passa o jogo do Fluminense, Botafogo ganha de 2-1, gols do Igor Jesus e do Savarino, se eu não me engano.
participação importante do Lobato e do Yarden nos dois gols. O Yarden sofre um pênalti e o Lobato ele faz um movimento de atacar as costas da defesa, finaliza e no rebote o Igor fez o gol. E como é que foi a preparação para essa final contra o Flamengo depois desse jogo do Fluminense? A preparação e também qual era a expectativa interna, o que era esperado do time e de você por parte da direção, por parte do John? Sim, por parte do John já tinha, né, abdicado e deixou isso muito claro. Acho que isso mostra um pouco o que o Botafogo tá vivendo na temporada. Não foi uma preparação adequada e não foi também o valor adequado para competições que os próprios jogadores e nós, enquanto comissão técnica, obviamente nós somos competitivos, a gente quer entrar em campo e vencer. O torcedor não quer perder para o Flamengo, o torcedor queria que nós voltássemos com o título da Supercopa. Então, passado o jogo do Flamengo, obviamente no dia seguinte nós não pudemos treinar, porque os jogadores vinham de um mês de férias. Existe um protocolo do clube também no pós-jogo para que os jogadores que atuaram uma determinada minutagem eles não treinem, né, façam um trabalho de recovery. E o jogo também foi muito... O campo estava muito pesado, choveu muito, certeza. A viagem foi desgastante também. E antes disso você tem um Fluminense, um jogo extremamente intenso. Jogadores que fizeram talvez a números de GPS, ações de alta intensidade, ações de quilometragens percorrida, como se estivessem praticamente em fim de temporada, porque é uma exigência muito grande. E, obviamente, também é um fator importante, porque foi o meu único jogo dentro do Engenhão. Que acho que ali há uma força e a velocidade da bola nos ajuda muito a jogar dentro do Engenhão. Então, praticamente nós não treinamos. E no dia que nós poderíamos fazer alguma coisa, que foi no jogo no Pará, infelizmente, a condição não era a melhor condição, não era uma condição adequada, porque tinham outras pessoas, né, e o próprio CT que nós fomos treinar, como pelo fato de ter muros baixos, tinha algumas pessoas que tinham acesso ao treino ou dentro do CT ou fora, e isso nos limitou muito poder desenvolver uma estratégia mais adequada, poder ter um nível de cobrança e de intensidade no treino maior. Então isso também prejudica a preparação para um jogo importante como foi esse jogo da Supercopa. Seria um título inédito para o Botafogo, e depois teve toda a questão da chuva também, mas é um outro fator, já é um fator climático. Uma particularidade que a gente escutou, quem estava mais inteirado na cobertura do Botafogo escutou internamente, foi de que uma das críticas que você teria recebido era que nesse contexto de poucos treinos, eu acho que a primeira substituição que você faz contra o Fluminense é aos 32 minutos. Então, diversos jogadores que estavam nessa pegada de voltar das férias e aí não tiveram tantos treinos no campo, estavam tentando retomar a parte física ainda, depois vão para o campo nos últimos 3 treinamentos dessa semana que você teve livre, tiveram que jogar os 90 minutos, e aí poderiam ter chegado para esse jogo do Flamengo cansados, desgastados fisicamente. A que você atribui isso? É que você tem que fazer 5 trocas, então obviamente alguns jogadores, né, a gente já sabia que eles ficariam mais tempo em campo. Então, assim, o que foi organizado, né? Era tentar entender o momento deles no campo e até onde eles conseguiriam ter o rendimento adequado para que a gente pudesse, na hora de fazer as modificações certas, mais baseadas talvez a nível físico do que até mesmo a nível tático ou a nível técnico. Então, a gente precisava de uma resposta deles, né, de desempenho, de performance, de rendimento, para que a gente pudesse tomar as decisões de fazer as trocas, né? Então, como também havia um bom desempenho naquela partida, a equipe estava bem, a primeira troca, se eu não me engano, foi o Alex Telles, né? E o Telles ainda, naquele momento, ele ainda talvez tivesse condições para um pouco mais dentro do jogo, mas a gente optou pela troca, né? Porque naquele momento também a gente pautou um pouco nas trocas do Fluminense. O Mano colocou, eu não me recordo agora o nome do jogador, o ponto esquerda que tem na base do Fluminense. Então deu muita energia, muita saúde. Talvez. Ou Riquelme. Riquelme entra nesse jogo, e aí foi a primeira troca, foi o Cuiabano para poder equilibrar e também dar um descanso para o Telles. Então foi muito para levar em consideração o que o jogo ia nos oferecer de resposta para que a gente pudesse tomar a nossa decisão. E uma outra crítica que, na verdade, essa até é recebida por diversos treinadores que
ficam nessa condição de interino. E aí vem muito de torcedores, inclusive, que dizem talvez esse treinador esteja mais preocupado com o resultado pela questão da importância do jogo para ele do que pela sequência do campeonato. Isso, de certa forma, afeta alguma coisa na escolha de substituição? Não me vejo assim, porque a minha ideia ali era passar tranquilidade para a direção poder tomar a melhor decisão, né? Não poderia ser um problema para o Botafogo, teria que ser uma solução imediata e caseira, né? Através de uma oportunidade, que hoje, a meu ver, eu não encaro agora como oportunidade. Foi uma vaga que tinha e eu que fui para estar nessa vaga. Eu digo porque deveria ter sido feito um trabalho de maior proteção ao treinador nesse momento e de explicar um pouco mais também o que vem acontecendo. Então, todas as decisões, praticamente, elas eram pautadas em conjunto e hoje em dia qualquer treinador em qualquer um desses clubes de Série A, até mesmo Série B, não toma uma decisão sozinho, porque o calendário não te permite um tempo maior para que tu possa treinar. Então, tu precisa receber as informações e, a partir das informações, você toma a decisão adequada. Então, assim, eu não tenho... E nunca também pautei a minha carreira por vencer. Eu luto muito para vencer, eu sou um profissional, um treinador que eu me considero um cara competitivo, né? Eu gosto do jogo, eu gosto do ambiente de treino, mas eu nunca coloco isso em primeiro lugar, né? Até talvez pelo fato de ter ficado muito tempo na base e me preocupar muito com o desenvolvimento do jogador, então não coloco, e no Botafogo eu não coloquei. Na verdade, foram decisões, né, ali baseadas naquilo que eu te falei, naquilo que eu falei para vocês anteriormente, e também baseados naquilo que a gente tinha que pensar com esses poucos jogadores que a gente tem. Eu estou fazendo um jogo hoje, mas eu preciso pensar daqui 10 dias o que vai acontecer, porque uma decisão errada naquele momento poderia ocasionar um problema mais grave para a sequência da temporada, e eu, como um profissional responsável, obviamente eu gostaria que a integridade, a saúde física dos jogadores fossem preservada, e à medida que isso fosse preservado, mas que eles também tivessem rendimento, porque eles estavam sendo expostos a jogar jogos de um nível competitivo muito alto. E a vontade... Não, desculpa. E antes de estarem preparados para isso. Você pega um jogador que treinou ali 7, 8 dias, invariavelmente não tinha como, eu precisava ver quais eram os jogadores que sentiriam mais o jogo para que eu pudesse fazer as mudanças adequadas naquele momento e não sobrecarregar um ou outro jogador, que é basicamente o que a gente procurou fazer ao longo desse período que nós treinamos o Botafogo. E dentro disso que você está falando, logo após esse jogo com o Flamengo, tem o jogo com o Nova Iguaçu. Sim. Que o Botafogo ganha de 1-0, mas eu acho que o que toma conta do noticiário do Botafogo, mesmo com a vitória, são as lesões, né? Teve a lesão do Vitinho, que na verdade nem saiu de campo. Parece que ele sentiu algo muscular, mas ainda continuou até o final do jogo. O Bastos, aos 7 minutos... que o jogador que estava sofrendo com alguns problemas físicos já desde o final da temporada passada, e aí ele volta nesse jogo, sai aos 7 minutos, acho que uma lesão no joelho esquerdo. Uma pancada, né? Isso. E o Arthur, que também sai lesionado. Posterior. O que aconteceu ali? Como é que foi esse processo de escolha dos jogadores? Porque você foi muito criticado por isso, né? Por ter... talvez colocado os jogadores antes da hora, e é isso que você falou também, talvez uma falta de proteção. A culpa caiu muito em cima de você, como treinador ali. Como é que foi esse processo de escolha? Então, eu acredito que nesse momento, ou em qualquer outro momento na vida de um clube, mas principalmente nesse momento, o que acontece? A boa partida do Lucas contra o Fluminense, né, do Lucas Alter contra o Fluminense, faz com que seja adiado o retorno do Bass. O Bass ele era para voltar na final da Supercopa. Mas internamente, o que foi passado, o que foi pedido? Olha, ganhamos 10 dias para preparar o Basso para o próximo jogo. O Lucas deu conta do recado, o Lucas Alter ele fez um bom jogo contra o Fluminense, vamos colocar ele contra o Flamengo na final, né? E a gente ganha um tempo maior para a preparação do Basso. E obviamente... E durante esse período, nesse tempo, acontecia a negociação para ele ser emprestado para o Vitória, né? Mas isso assim, o que acontece? Como ele faz um bom jogo, eu conversei muito com o Lucas sobre isso, inclusive na antivéspera, antes de definir a equipe, eu chamei ele para uma conversa, e ele sabia que um bom jogo contra o Flamengo ia começar a apagar aquilo que tinha ficado do ano anterior.
Então, o Lucas, ele trabalha bem, tanto que hoje, atualmente, ele é o capitão do Vitória, ele treina muito bem, ele é um bom jogador, ele foi campeão no Atlético Paranaense, então havia uma expectativa de ter um reforço interno, que era o próprio Lucas Alter. Infelizmente, isso não se confirmou depois, né? Mas o Lucas, ele teve um rendimento muito satisfatório contra o Fluminense, foi muito bem a dupla Lucas e Lucas Alter e Barbosa. Isso nos deu confiança para o clube e nos foi solicitado, então, mais tempo. Então, nós, no fim das contas, nós ganhamos tempo para colocar o Bastos em campo. Posterior ao jogo do Flamengo, como eu citei, é uma decisão em conjunto. Então, ao conversar com o coordenador técnico, ao conversar com o departamento de saúde e performance, chegamos a um consenso de que a melhor solução naquele momento era manter os jogadores, jogar o jogo contra o Nova Iguaçu em Bangu, e depois seria uma viagem para Cariacica, os mesmos ficariam treinando, teria uma recuperação maior, porque a gente teria o jogo do Madureira, depois não me recordo qual seria o jogo na sequência, que eles retornariam, aí isso nos daria o lastro de uma semana para poder treinar com eles. Eles entrando em campo naquele dia, como entraram, acho que foi numa quarta-feira, nós ganharíamos até a outra quarta para recuperar e treinar. Caso isso não acontecesse, eles iam recuperar, não iam treinar, porque iam provavelmente para o banco, porque o elenco era curto, alguns iam para o banco contra o Nova Iguaçu e já teriam que jogar. Então nós não conseguiríamos treiná-los. E essa maneira, como eu volto a falar, de uma maneira em conjunto com direção, NSP, coordenação técnica, foi levado em consideração todos esses fatores, e também o fato do Bastos já estar, segundo os nossos protocolos, os dados que o clube tinha, o Bastos já estava apto para fazer a estreia dele. E o Arthur, tu me perguntou, era minutagem reduzida, era minutagem de um tempo. Naquele jogo, os jogadores, se o plano, né, o plano de minutagem tivesse acontecido, 2 nós tiramos, que foi o Igor e foi o Gregory, saíram no intervalo, era o programado. Se eu não me engano, o Vitinho sairia no início do segundo tempo, acho que era 15 ou 20 minutos, era o que estava programado para ele no segundo tempo, e o próprio Arthur era um jogador que sairia no intervalo. O Arthur, infelizmente, machucou antes, mas o plano para o Arthur era para que ele começasse a ter um ritmo maior de jogo, tendo em vista que ele voltava de fora do país e ia passar por um processo novo de readaptação. Então ele faria um tempo, né, e depois ele voltaria a jogar só na outra semana, não me recordo agora qual seria o jogo. Então tinha todo um planejamento já prévio, desde a pré-temporada, desde os treinamentos que nós estávamos fazendo até esse momento. Só que em virtude do gramado, do contato físico que teve no jogo, até porque a equipe do Nova Iguaçu é uma equipe mais técnica, tinha sido vice-campeã no ano anterior, então a probabilidade de ter mais jogo do que o Madureira também, isso nos levava a crer que o encaixe de jogo contra o Nova Iguaçu seria um encaixe talvez até mais difícil, mas menos talvez de duelos, como era o Madureira, porque o Madureira era uma equipe mais, jogava com uma postura mais defensiva, né, tentando sair em contra-ataque, um time mais combativo do que era a equipe do Nova Iguaçu, e realmente isso, o campeonato, ele comprova pela maneira que o Nova Iguaçu vem jogando nos últimos anos com o Carlinhos, e a maneira que o Madureira vinha jogando com o... Me fugiu o nome do treinador na época do Madureira, português. Muito competente, diga-se de passagem. E logo depois desse jogo contra o Nova Iguaçu, o Botafogo publica uma nota oficial criticando o gramado de Moça Bonita. Sim. Que depois até passou por reforma. Antes do jogo, quando você toma em conjunto com essas pessoas da equipe do departamento de futebol do Botafogo, como você falou, essa decisão de escalar o Bastos para essa partida especificamente, de escalar o Arthur, que também não teve nenhuma lesão grave, né, como foi o Bastos, se falava disso, foi ponderado a questão do gramado de Moça Bonita? Sim, foi. Eu também fiz o levantamento do gramado, porque como eu já estava trabalhando no estado do Rio há 3 anos. Na base, né, que joga muitos jogos ali, foi ponderado, foi conversado, mas a gente sabe que também era um momento, né, são jogadores, precisam jogar, precisam estar, né, em atividade, então não a gente sabe das dificuldades que tem o Campeonato Carioca com relação aos gramados. A gente jogou também em Sampaio Correia um gramado ruim, jogamos ali em Bangu, o gramado não oferecia as melhores condições,
mas era o que naquele momento a gente poderia ter para jogo. O que leva um pouco o jogo para essa questão de contato e que levou... Eu acho que o lance do Bastos foi muito isolado, foi um lance na lateral. Na lateral direita, né? Foi um lance até estranho, infelizmente, né? Porque o Bastos estava... O atacante do Nova Iguaçu estava indo fazer a pressão, ele estava com a bola e eles chocaram. Foi um choque ali, acabou pegando a parte medial do Bastos, depois ocasionou essa infelicidade de ter essa lesão e ficar esse tempo todo parado. Então... Acaba acontecendo muito no estadual, né? Porque os jogos são mais físicos, as chegadas são mais fortes. E a gente acaba tendo muito caso dessas lesões mais complexas, né? E muito, certo, é por causa do gramado. O gramado deixa o jogo mais lento, proporciona mais quem vai destruir do que quem vai construir. É muito mais difícil você entrar trocando passe, tendo que trocar ritmo, acelerar a bola, impor velocidade e ritmo no jogo, do que você simplesmente marcar e levar para duelos físicos. E que não era o caso do Nova Iguaçu. Nós fizemos uma análise do perfil do enfrentamento, ele seria menos, né, em tese, talvez com menos duelos do que é o jogo contra o Madureira, pelo perfil das equipes, entende? Então nesse jogo também nos deu a confiança de fazer isso, apesar do gramado, né? Mas infelizmente, né, nós tivemos essa situação do Bastos e algumas outras pancadas que aconteceram ao longo do jogo, né? Mas como eu falei anteriormente, essas decisões elas não podem ser tomada só pelo treinador, ou só por uma pessoa. O próprio John Textor, pela moral do ano anterior que tem, ele poderia ter também falado um pouco mais sobre isso. Recentemente ele deu uma declaração em que não vou saber parafrasear ele, mas que o problema que ele vem encontrando enquanto dono do clube foram as pré-temporadas, ou seja, o Botafogo foi para a terceira temporada que não classifica para as finais do Campeonato Carioca, então não está só no Carlos essa questão, como muitas vezes eu vi, o treinador ele é cabeça dura, o treinador... Não, eu tenho uma convicção enquanto treinador, e isso eu vejo como positivo, mas ao mesmo tempo eu sou um cara flexível, tanto é que, como eu sempre falei, a minha ideia foi conseguir dar tranquilidade para que a direção pudesse tomar as melhores decisões. E era isso que eu procurava fazer, então eu ouvia todos os lados e em nenhum momento eu busquei alguma decisão de maneira isolada ou autoritária, até porque eu não tinha um cargo também para isso e também não é do meu perfil fazer isso. Você falou isso e é uma coisa que eu lembro bem, essa de te rotularem como um treinador cabeça dura, teimoso. Uma das situações, inclusive, que se falavam, e você citou isso, era da utilização do Newton como lateral direito ou às vezes como zagueiro ali. Tudo isso, então, era dividido, as escalações eram divididas anteriormente e todos chegavam num consenso. Inclusive, eu vou te falar a verdade, eu não sabia que o Newton poderia jogar como lateral. De fato, eu não o via como lateral, mas ouvindo uma sugestão, eu achei interessante e poderia estar estancando um problema que a gente vinha tendo, e também conversei com o Newton, falei com ele sobre uma possibilidade, sobre uma projeção para ele também de fazer uma nova função, mas isso, obviamente, jamais faria uma mudança tão significativa dessas, partindo somente de uma decisão própria minha, jamais pensaria em algo assim. Apesar de achar que seja válido. Eu acho que é válido testar os jogadores, principalmente nesse momento da temporada. Acho que seja válido. Mas o que foi feito foi sempre em conjunto. Para fechar sobre o Botafogo, ou você tinha que fazer mais alguma? Não, velho. Como é que você olhando para trás, agora a gente está no início de setembro, você teve ali no Botafogo janeiro, fevereiro, chegou a março? Acho que chegou início de março. Próximo ali foi na véspera da Recopa Sul-Americana. Sim. Então, os 3 primeiros meses desse ano, a gente tem 9, então 1/3 do ano você teve ali à frente do time principal do Botafogo, do time profissional. Como é que você olha essa sua passagem pelo time principal do Botafogo? Como é que você avalia? E se, de certa forma, você consegue traçar um paralelo entre esses 3 primeiros meses do Botafogo e o que o Botafogo teve na sequência até chegar agora, que a gente está gravando, dia 3 de setembro. É interessante essa colocação. Eu acho que existe sim, que dá para a gente traçar um paralelo. Antes, assim, de mais nada, foi, para mim, enquanto profissional, foi uma experiência fantástica. Eu sou muito grato, devo muito ao Botafogo. Gostaria que as coisas tivessem acontecido de uma maneira diferente, né? Gostaria de
poder falar isso com o torcedor do Botafogo, de que não houve falta de empenho, falta de conhecimento, falta de ouvir as pessoas, pelo contrário, né? Eu acho que eu fui um profissional que... Eu falo sempre que o tempo não diz o que tu produz, mas eu chegava normalmente muitas vezes antes das 6 da manhã e cansei de sair à noite do CT, mas produzindo, analisando o treino, vendo o vídeo, montando o treino, pensando na estratégia do jogo, discutindo com a comissão o que fazer. Então, assim, foi um período em que eu procurei aproveitar. Eu sabia que a oportunidade muitas vezes que é dada a um treinador, né, na minha condição de ser oriundo da base, apesar de ter 21 anos como treinador, ainda é um tabu que a gente tem que quebrar. Talvez fosse um outro perfil ou até mesmo estrangeiro, não seriam dadas essas condições ou ser tratados como uma oportunidade, uma condição dessa. Óbvio que eu tratei como uma oportunidade importante na minha carreira e levo isso para mim, para a minha vida, as experiências que eu tive no Botafogo, né? Inclusive como lidar com essa cobrança que foi feita, né, principalmente a nível de imprensa, que muitas vezes cria o jogo da final da Libertadores, das finais do Brasileiro, né, da reta final do Brasileiro, né, e talvez sem entender que essa equipe ainda não tinha uma dinâmica de jogo, tinha que se reencontrar, tinha que coordenar novos movimentos, são novos companheiros que estavam chegando ou queriam chegar e que... aqueles já não estavam mais, e alguns decisivos, como Luiz Henrique e Almada, acho que foram jogadores extremamente decisivos no Botafogo. Então acho que esse é um ponto que eu gostaria de tocar, e a importância do clube para o Carlos como treinador, para a sequência da minha carreira, para mim foi muito importante, é um marco na minha vida. O Botafogo eu trato ele como um marco, né, de desenvolvimento pessoal e profissional, para que eu possa agora estar desenvolvendo enquanto treinador e aprendendo com o que aconteceu naquele momento, para que futuramente eu consiga também corrigir aquilo que eu não consegui fazer, né? Principalmente entregar os resultados, que é uma coisa que a gente não controla, né? Por exemplo, nós tivemos a felicidade de ser vice-campeão brasileiro, que a gente citou que faziam 8 anos, né? E depois a gente não conseguiu também ter mais êxito, apesar desses fatores todos que eu falei. E o que mais me marca assim, é a questão de treinar com poucos jogadores, de treinar com 8 jogadores, não ter um elenco, né, forte como era o elenco anterior, ou de repente de poder ter realmente uma pré-temporada, como depois o Botafogo conseguiu ter um tempo maior para treinar, acho que foram 40 e poucos dias, é um período muito bom para tu preparar uma equipe, para tu fazer jogos treinos e realmente estar com essa equipe chegando no ápice para as principais competições. E eu acredito sim que interfere, porque tu começa todo um planejamento atrasado, por mais que o clube, principalmente na figura do seu dono, do John Textor, ele não acredite numa temporada de 11 meses, como ele cita, no Brasil é assim. Então, se no Brasil é assim, hoje o Flamengo faz e faz muito bem, o Palmeiras faz e faz muito bem, dentre outros clubes que têm conseguido iniciar a temporada no início do ano e fazer de uma maneira exitosa, como foi o Botafogo na temporada passada. Então, acho que o período que ficou, principalmente no momento em que você não tem um elenco completo para que você possa treinar, para que você possa criar as relações, não só de jogo, mas as relações humanas, isso certamente interfere. Depois, mais uma mudança de comando técnico, certamente vai ter um impacto no final da temporada. E logo depois, quando você sai do time principal, você ainda volta. O Botafogo anuncia a contratação do Cláudio Caçapa como auxiliar permanente da casa, e ele acaba se tornando treinador interino para os jogos contra o Racing, pela Recopa, e você ainda volta para o Sub-20, fica cerca de um mês? O meu retorno, eu não fico um mês, porque eu peço um período eu vou para São Paulo, eu vou para casa, né? Eu fiquei acho que 10 dias em São Paulo, eu pedi porque tinha sido um período muito intenso, como eu falei para vocês, e ao mesmo tempo no profissional também eu treinava 2 equipes, né? A partir do dia 14, quando a equipe principal apresenta, eu passo a treinar a equipe a alternativa, a equipe B e a equipe principal, né? Então, de 9 meses no Botafogo, 7 meses eu treinei 2 equipes, né? Então, eu peço um período, eu vou refletindo com a família em casa, e eu acho que o melhor cenário, tanto para o Carlos quanto para o Botafogo, era que esse vínculo fosse encerrado, porque realmente foi um desgaste inicial muito grande na temporada, e talvez isso pudesse gerar algum reflexo na formação, na categoria de base. Não era minha intenção, como eu falei, minha intenção é sempre contribuir, ajudar. Aí também é um outro ponto que o Carlos foi demitido. Não, o Carlos fez um acordo com o Botafogo, junto com a direção,
de que o melhor era terminar esse vínculo Como um acordo, como a gente como um tem. acordo, exatamente. Foi um Então, comum também era uma acordo. vontade sua. Era esse uma vontade ciclo. minha, era uma vontade minha naquele momento de não permanecer, porque também eu vim inicialmente não com um propósito de treinar a equipe profissional. Vim para fazer um trabalho bom no Sub-20, acabou tendo no meio do caminho 23, mas obviamente no futuro eu gostaria de treinar a equipe principal do Botafogo. Eu não esperava num futuro tão recente. Isso se tornou inviável a partir da pré-temporada 2025, se tornou inviável. Então eu optei junto com o clube de comum acordo me desligar e, enfim, seguir a minha vida e o Botafogo seguindo a dele. É interessante que mesmo tendo esse passado tudo intenso, você ainda consegue falar com certo carinho quando você fala que foi um marco na sua carreira, né? Sobre a sua passagem do Botafogo, assim. O que você leva, o que você carrega com você desse marco, como você diz, e desse todo esse misto de sentimentos pro seu futuro agora como treinador? É porque o que marca um treinador, né? Um treinador, ele marca quando ele consegue acessar um jogador, porque nem sempre nós vamos vencer. Vejamos o Guardiola, que foi o cara que mais venceu nos últimos anos, já perdeu acho que 2 jogos nessa temporada em 3. Então assim, vencer ou não é inerente à profissão. Você vai vencer, um momento você vai ser campeão ou vice-campeão, ou vai estar numa final, ou não vai estar. Mas acessar jogadores, acho que é um ponto importante. E eu acho que a minha contribuição no Botafogo, que fica para mim, é quando eu vejo o Kaique sendo o 3º centroavante do Mundial. Que era um jogador que quando eu chego em julho, ele não jogava. O Newton sendo utilizado contra o PSG, né? O Agora Newton sendo titular utilizado contra o PSG. Fez o primeiro gol pelo Botafogo. O Newton é um jogador assim que treina muito, ouve muito. É fantástico trabalhar com o Newton. E talvez ele tenha sido o melhor jogador do Botafogo no Carioca, no Campeonato Carioca. Provavelmente sim. Então é fantástico trabalhar com um jogador desse. Então quando tu consegue acessar alguns jogadores, então assim, nossa relação com... Eu já conhecia o Telles desde a época da base de juventude, já tinha trabalhado com ele, mas tem uma relação boa, como foi com o Barbosa, com o Gregory, com o Igor Jesus, jogadores extremamente competitivos, a liderança do Marlon. Então assim, acima do profissional tem o ser humano. Né? Então eu vivi bons momentos. Tu disputar uma final de brasileiro, que faziam anos que eu não participava, por uma escolha profissional de ter ficado, de sair do Corinthians por uma opção minha, de ter ido posteriormente fui para fora do país, depois fui pro Resende e voltar a disputar uma competição nacional, ser colocado, né, a treinar a equipe principal. Então houve um momento em que é inegável que teve uma confiança do clube para comigo, talvez baseado no resultado que nós tivemos na base, né? Talvez baseado na qualidade do dia a dia, na qualidade do treino, em algo, né, fez com que houvesse aquela ligação e o convite para que eu pudesse iniciar a temporada. E mesmo com isso tudo que a gente falou, não tem como não ser marcante você trabalhar com os melhores jogadores da temporada anterior e que hoje continuam, alguns sendo convocados, o Vitinho pela primeira vez, poder conviver com esses jogadores foi muito bom. Saber lidar com a crítica, né? Apesar que eu sou um profissional assim, que naquele momento eu me blindei de tudo, eu estava totalmente alheio, talvez isso é uma coisa que eu aprendi também, eu não posso ficar tão alheio ao que vem do externo, e eu fiquei muito focado em trabalhar, em resolver os problemas da equipe, e realmente isso estava me tomando muito tempo, porque eu queria também poder proporcionar aquele jogo bom. Né? Mesmo que a gente saiba que é muito difícil tu proporcionar aquilo ali em tão pouco tempo e com tantas mudanças, mas a ideia era conseguir apresentar aquilo ali para o torcedor, apresentar aquilo ali para os próprios jogadores, fazer com que realmente eles pudessem desfrutar do jogo. Então isso demandou muita energia, muito trabalho, né? Por isso que eu falei desse volume tão alto de trabalho, e realmente era o que nós vivenciávamos, porque também 2 treinos, 2 análises de vídeo, isso tudo requer muito tempo, e analisar vídeo é um trabalho muito minucioso para que tu possa corrigir e coordenar a equipe na sequência. Então realmente é gratificante o período que eu vivi. Eu acho que o Botafogo vai ser, como eu falei, um marco. Trabalhei em outros clubes, mas o Botafogo foi o primeiro clube que deu uma oportunidade a nível A no Brasil. E hoje, nesse pós-Botafogo, esse seu trabalho no Campinense, você se vê mais no caminho de continuar trabalhando com categorias de base, ou você mira o profissional? Você quer seguir para o profissional? Hoje eu estou naquela linha daqueles pilares que eu citei, né? A minha ida para lá é baseada em uma possibilidade de montagem de elenco e crescer junto com um clube que é um clube muito grande no Nordeste, né, e voltar a alçar voos maiores, mas com uma montagem de um elenco, de conseguir fazer um jogo que seja um jogo como eu me caracterizei ao longo da minha trajetória, um jogo ofensivo, um jogo de ataque, né?
ou se não, essa manutenção em equipes de nível A, né? Mas essa manutenção ela se dá ou num sub-20 ou até mesmo como auxiliar de algum treinador ou auxiliar da casa, poderia ser um bom caminho. Por que eu penso num bom caminho? Eu vejo como uma referência o Fernando Seabra. O Fernando Seabra assumiu o sub-20 do Cruzeiro, ele estava no 17 do Atlético Paranaense, ele sai, se eu não me engano, por opção dele, vai para o Desportivo Brasil. Aí no Desportivo Brasil ele não permanece, não sei se foi demitido ou ele optou por sair. Ele vai para o Cruzeiro, faz um trabalho fantástico, porque ele é um profissional fantástico, e ele consegue, naquele momento, junto ali com o Autuori, o Cruzeiro escapa do rebaixamento. Ele vai para o Red Bull, né? E aí ele segue uma trajetória no 23, o Red Bull, e ele volta para o Cruzeiro. Então, o que eu quero é estar próximo... Finalista de Sul-Americana. Finalista de Sul-Americana. O que eu quero é estar próximo, né? E eu estou falando de um espelho, de um profissional que eu já trabalhei com ele, que eu acho ele, talvez hoje, o melhor, se não um dos melhores treinadores que a gente tem no Brasil, né? Na Série A. Ele, o Felipe Luiz, fazem um trabalho fantástico. Então, ver ele como um espelho, e essa é a trajetória dele. Então, ou eu faço uma trajetória de subir em um lugar que tenha potencial para subir, que é o caso do Campinense, ou algum outro clube, né? Tem alguns clubes também de Série A de Paulista, algumas situações que elas vão aparecendo, sondagens, né? Ou, se não, estar inserido em contextos de clube grande, para que eu possa dar um segmento e ter uma visibilidade importante para dar sequência na minha carreira. Legal. E bom você falar do Seabra, que a gente espera o Seabra aqui no Toque Passa também. Eu saindo daqui, já vou mandar uma mensagem para ele, pode ir que o papo é bom. Não, Leri, a gente já tá, enfim, com 1 hora de episódio, até um pouquinho mais. Então, queria te agradecer, cara, por ter vindo aqui, saído da correria ali de São Paulo, ter aceitado ficar com um pouco de saudade do Gael e da esposa para comparecer aqui, tá? Queria te desejar sucesso na sua carreira, na sua trajetória, e dizer que as portas de Toque Passa estão sempre abertas. Quando você quiser voltar aqui para contar alguma novidade, ou só para falar de bola também, que a gente gosta pra caramba, falar de futebol. Enfim, a gente tá aqui com as portas abertas para ti, tá? Foi um prazerzaço te receber. Prazer, cara. Eu que agradeço o convite e também me coloco sempre à disposição para estar aqui com vocês. Valeu, camarada. Valeu. Mais alguma coisa, Tinha? Não, sempre falar que é sempre bom a gente poder ouvir um pouco mais de bastidor, porque o futebol às vezes parece uma coisa muito preto no branco, e poder bater esse papo, ouvir por onde passam cada uma dessas decisões é sempre legal. E como o Fragoso falou, seja sempre bem-vindo aqui para bater esse papo com a gente, cara. Mais uma vez, obrigado e estou à disposição. Tamo junto, camarada. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais. Valeu.